Vamos precisar de um táxi dos grandes. Layla ergueu a cabeça. Era Mami, lá em cima, no seu quarto. Estava debruçada na janela, com os cotovelos apoiados no parapeito. O sol, quente e forte, batia em seu cabelo já grisalho, iluminava o seu rosto magro e abatido. Estava com o mesmo vestido azul cobalto que tinha usado no dia em que fizeram aquele almoço, 4 meses atrás. Era um vestido juvenil, destinado a mulheres mais moças, mas, por um instante, sua mãe lhe pareceu uma velha. Uma velha de braços encarquilhados, têmporas encovadas, olhos um tanto vagos, contornados por olheiras de cansaço, uma criatura inteiramente diferente daquela mulher rechonchuda de rosto bem redondo, que sorria radiante lá daquelas velhas fotos de casamento. 2. Observou Layla. De onde estava, também via Babi empilhando caixas de livros na sala de visitas. Suba aqui, quando tiver terminado com isso, disse Mami. Vamos almoçar. Aquele feijão que sobrou e ovos cozidos. Meu prato predileto, disse Layla. De repente, lembrou do sonho que teve. Ela e Tariq sentados naquela manta. O mar. O vento. As dunas. Qual era mesmo o som daquelas areias que cantavam? Perguntava-se ela agora. Parou o que estava fazendo. Viu um lagarto acinzentado que vinha saindo de uma fresta no chão. O animal virou a cabeça para um lado e para o outro. Piscou os olhos. Disparou para se enfiar debaixo de uma pedra. Layla voltou, então, a pensar na praia. Só que, desta vez, aquele canto estava espalhado pelo ar. E foi ficando mais forte. Foi ficando cada vez mais alto. Até inundar os seus ouvidos, chegando a abafar tudo ou mais. Nesse instante, as gaivotas eram mímicas emplumadas, abrindo e fechando bicos sem fazer ruído algum, e as ondas quebravam na areia, fazendo muita espuma e espirrando água, só que no mais absoluto silêncio. As areias continuavam cantando. Agora, gritavam. Um som que parecia um tilintar. Não era um tilintar. Não. Era um assobio. Layla soltou os livros que tinha nas mãos. Ergueu os olhos para o céu, protegendo-os com a mão. Então, ouviu um gigantesco estrondo. Às suas costas, um clarão branco. O chão tremeu sob seus pés. Algo quente e fortíssimo a atingiu, vindo de trás. Arrancou de suas sandálias. Ergueu o seu corpo do chão. E lá estava ela, voando, rodopiando no ar, vendo céu, terra, novamente céu, e terra. Um pedaço de pau em chamas passou raspando. Vários cacos de vidro também, e Layla teve a impressão de que podia ver cada um deles, em separado, voando ao seu redor, girando lentamente, todos reluzindo ao sol em lindos arco-íris minúsculos. Depois, Layla bateu na parede. E caiu. Recebeu, no rosto e nos braços, uma chuva de terra, pedrinhas, vidro. A última coisa de que se deu conta foi ver algo caindo pesadamente no chão ali por perto. Uma forma indistinta e ensanguentada. Em cima dela, as extremidades de uma ponte vermelha atravessando a espessa neblina. Vultos se moviam ao seu redor. Uma luz fluorescente brilhava no teto lá em cima. Surgiu um rosto de mulher que ficou pairando acima do seu. Layla voltou a mergulhar na escuridão. Outro rosto. Desta vez, de um homem. Um rosto de traços largos e caídos. Seus lábios se moviam, mas sem som. Tudo que Layla podia ouvir era uma campainha. O homem acena com a mão. Franze a testa. Seus lábios voltam a se mover. Está doendo. Dói para respirar. Dói tudo. Uma copa de água. Uma pílula rosada. De volta à escuridão. A mulher de novo.
rosto comprido, olhos bem juntos. Está dizendo alguma coisa. Layla não consegue ouvir nada, só aquela campainha. Mas pode ver as palavras, como se fosse um xarope grosso brotando da boca da mulher. Seu peito está doendo. Seus braços e pernas também. Ao seu redor, há vultos se movendo. Onde está Tariq? Por que não está aqui? Escuridão. Um monte de estrelas. Babi e ela trepados em algum lugar bem lá no alto. Ele está apontando para um campo de cevada. Um gerador começa a funcionar. A mulher de rosto comprido está parada ali, olhando para baixo. Dói para respirar. Em algum lugar, estão tocando o acordeão. Graças a Deus, a pílula rosada. E, então, um profundo silêncio. Um profundo silêncio que se espalha por toda parte. Parte 3. Capítulo 27. Marian. Sabe quem eu sou? As pálpebras da menina se entreabriram. Sabe o que aconteceu? A boca da menina estremeceu. Ela fechou os olhos. Engoliu. Levou a mão à face esquerda. Murmurou algo. Marian se aproximou um pouco mais. Esse ouvido, sussurrou ela. Não ouço nada. Durante a primeira semana, a garota praticamente só dormiu, graças às pílulas rosadas que Rashid tinha comprado no hospital. E falava dormindo. Às vezes, balbuciava coisas ininteligíveis, gritava, chamava por nomes que Marian não reconhecia. Também chorava dormindo, ficava mais agitada, chutava as cobertas e, então, Marian precisava contê-la. Outras vezes, tinha ânsias e acabava vomitando tudo o que Marian lhe dava para comer. Quando não estava agitada, a garota não passava de um par de olhos melancólicos, ali, debaixo das cobertas, sussurrando respostas breves às perguntas de Marian e Rashid. Às vezes, assumia uma atitude infantil, balançando a cabeça para um lado e para o outro quando Marian e o marido tentavam lhe dar de comer. Se enrijecia quando a colher se aproximava, mas logo se cansava e acabava se submetendo à persistência daqueles dois. Longos acessos de choro se seguiam a essa rendição. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O casal passava um unguento antibiótico nos cortes de seu rosto e de seu pescoço, bem como nas suturas dos ferimentos em seu ombro, em seus braços e pernas. Era Marian quem fazia os curativos, lavando-os e trocando as ataduras. Também era ela quem afastava o cabelo do rosto da garota, segurando bem para trás, quando ela precisava vomitar. Por quanto tempo ela vai ficar aqui? Perguntou a Rashid. Até melhorar. Olhe só para ela. Não está em condições de ir embora. Pobrezinha. Foi Rashid quem lhe encontrou e a retirou dos escombros. Felizmente, eu estava em casa, disse ele, sentado numa cadeira de armar ao lado da cama de Marian, onde a garota estava deitada. Felizmente para você, é claro. Eu a tirei dos escombros com minhas próprias mãos. Tinha um pedaço de metal grande assim, prosseguiu ele, separando bem o polegar do indicador para lhe mostrar o tamanho do estilhaço, provavelmente dobrando a sua verdadeira dimensão, pensou Marian, saindo do seu ombro. Estava cravado ali. Cheguei a pensar que ia precisar de um alicate para retirá-lo. Mas está tudo bem. Logo, logo você vai estar na Alsocha, novinha em folha. Também foi Rashid que recuperou alguns dos livros de Hakim. A maioria virou cinza. E acho que o resto foi roubado. Durante a primeira semana, ele ajudou Marian a cuidar da garota. Um dia, voltou do trabalho trazendo um cobertor e um travesseiro novos. No outro dia, um frasco de remédio. São vitaminas, declarou. Foi Rashid quem contou a Layla que a casa de seu amigo Tariq já tinha sido ocupada. Foi um presente,
disse ele. De um dos comandantes de Siaf a 3 de seus homens. Um presente? Pois sim. Os 3 homens eram, na verdade, 3 garotos, de rosto bem jovem e bronzeado. Quando passava por lá, Marian os via, sempre fardados, acocorados diante da porta da frente da casa de Tariq, jogando cartas e fumando, com os kalashnikovs encostados na parede. O mais forte deles, que tinha a maior pose e um jeito debochado, era o líder do grupo. O mais jovem era também o mais caladão, parecendo relutar em assumir o ar de impunidade que seus companheiros ostentavam. De uns tempos para cá, deu para sorrir e acenar com a cabeça quando Marian passava, cumprimentando-a. Ao fazer isso, algo de sua aparente presunção se dissipava e Marian podia perceber ali um toque de humildade aparentemente ainda intacta. Um belo dia, a casa foi atingida por mísseis. Mais tarde, circularam os boatos de que haviam sido disparados pelos Hazaras de Haddad. Os vizinhos passaram algum tempo encontrando pedaços e partes dos corpos dos rapazes. Eles tiveram o que mereciam, comentou Rashid. Essa menina teve muita sorte, pensou Marian, por escapar assim, com ferimentos relativamente leves, quando o míssil transformou a casa em que morava num monte de escombros fumegantes. E vinha melhorando a cada dia. Começou a comer um pouco mais, a escovar o próprio cabelo. Já tomava banho sozinha. Passou a fazer as refeições no andar térreo, junto com Marian e Rashid. Mas, de repente, lá vinha uma lembrança inesperada e ela caía num silêncio profundo ou tinha breves períodos em que ficava intratável. Era como uma recaída e a garota ficava prostrada, com o olhar perdido. Tinha pesadelos e súbitos acessos de tristeza. E vomitava. Às vezes, era o remorso. Não era para eu estar aqui, disse ela um dia. Marian estava trocando a roupa de cama. A menina tinha os olhos no chão e segurava os joelhos machucados bem apertados contra o peito. Meu pai queria levar as caixas lá para fora. Os livros. Disse que eram muito pesadas para mim. Mas não deixei. Estava tão ansiosa. Era para eu estar dentro de casa quando tudo aconteceu. Marian sacudiu o lençol limpo e deixou-o cair sobre a cama. Olhou para aquela garota, para seus cachos louros, o pescoço esguio e os olhos verdes, as maçãs do rosto salientes e os lábios carnudos. Lembrou de tê-la visto pela rua quando era pequena, saltitando atrás da mãe a caminho do forno, ou encarapitada nos ombros do irmão, o mais moço, aquele que tinha o sinal com o tufo de pelos na orelha. E jogando bola de gude com o filho do carpinteiro. Agora, ela estava ali, fitando-a, como se esperasse que Marian lhe transmitisse um pouquinho de sabedoria, lhe dissesse algo encorajador. Mas que sabedoria ela tinha para oferecer? Que encorajamento! Lembrou do dia do enterro de Nana, quando o mulá Faizullah citou os versículos do Corão que não lhe trouxeram praticamente consolo algum. Bendito seja aquele em cujas mãos está o reino e que tem poder sobre tudo. Que criou a morte e a vida para testar-vos e saber quem de vós age melhor. E dos conselhos que lhe deu seu velho amigo ao perceber a culpa que sentia. Esses pensamentos não são bons, Marianjo. Eles vão destruí-la. Não foi culpa sua. Não foi mesmo. O que poderia dizer a essa menina para tornar o seu fardo mais leve? E acabou não dizendo nada, pois o rosto da garota se retorceu e era mais que evidente que ela ia vomitar. Ah, não. Espere um pouco. Vou pegar um baúde. No chão, não. Limpei agora mesmo. Ah! Odaia. Meu Deus! Até que, um dia, cerca de um mês depois da explosão que matou os pais da menina, um homem veio bater à porta da casa. Marian foi abrir. Ele lhe disse o que o trazia ali. Tem um homem querendo ver você, disse Marian. A garota ergueu a cabeça do travesseiro.
O nome dele é Abdul Sharif. Não conheço ninguém com esse nome. Bom, mas ele quer vê-la. Você tem que descer para falar com ele. Capítulo 28. Laila. Laila se sentou diante do tal Abdul Sharif, um homem magro, com uma cabeça miúda e um nariz bulboso cheio das mesmas marcas que cobriam o seu rosto e que pareciam pequenas crateras. O cabelo castanho cortado curto ficava espetado no couro cabeludo como agulhas numa almofada de alfinetes. Você precisa me desculpar, Anshira, disse ele, ajeitando o colarinho frouxo e enxugando a testa com um lenço. Acho que ainda não estou inteiramente curado. Preciso de mais uns 5 dias desses. Como é mesmo que se chamam? Comprimidos de sulfa. Laila se posicionou de forma que o seu ouvido direito, o bom, ficasse mais próximo do homem. O senhor era amigo dos meus pais? Perguntou. Não, não, apressou-se a responder Abdul Sharif. Desculpe-me, acrescentou ele, erguendo um dedo e tomando um bom gole da água que Marian tinha posto à sua frente. Creio que seria melhor começar pelo começo. O homenzinho secou os lábios com o lenço e voltou a enxugar a testa. Sou comerciante. Possuo uma loja de roupas, especialmente masculinas. Chapas, chapéus, tumbas, ternos, gravatas, o que puder imaginar. Tenho 2 lojas aqui em Cabul, em Taimani e Charinal, ou melhor, tinha, pois acabo de vendê-las. E 2 outras no Paquistão, em Peshawar. É lá que fica também o meu depósito. Portanto, viajo muito, indo e voltando, coisa que, atualmente. Ele abanou a cabeça e deu um risinho cansado. Bem, digamos que é uma verdadeira aventura. Estive em Peshawar recentemente, a trabalho, para receber encomendas, fazer o balanço do estoque e coisas do gênero. Mas também para ver minha família. Temos 3 filhas, Alhamdulillah. Eu as levei para o Paquistão, juntamente com minha esposa, logo que os mujahedins começaram a se matar uns aos outros. Não quero que o nome delas vá engrossar a lista dos shahids. Nem o meu, para dizer a verdade. Logo, logo, vou para lá também, inshallah. Mas isso não vem ao caso. Devia ter vindo para Cabul na quarta-feira retrasada. No entanto, o destino quis que eu caísse doente. Não vou aborrecê-la com detalhes, Anshira. Basta dizer que, quando fui fazer minhas necessidades, a mais simples delas, senti como se estivesse expelindo vidro moído. Não desejo isso nem mesmo ao próprio Hekmatyar. Minha esposa, Nadia Jan, que Deus a abençoe, implorou para que eu fosse ao médico. Mas achei que ficaria tudo bem com aspirinas e bastante água. Nadia Jan continuou insistindo e eu recusando, e ficamos nisso por algum tempo. Você conhece o ditado que diz que, para um burro teimoso, só mesmo um condutor teimoso. Mas, desta vez, o animal saiu vencedor. E o burro era eu, é claro. Bebeu o resto da água e estendeu o copo para Marian, dizendo: se não for muito zamate. Maria pegou o copo de suas mãos e foi buscar mais água. Não preciso lhe dizer, prosseguiu o homem, que deveria ter dado ouvidos à minha mulher. Ela sempre foi uma criatura muito sensata, que Deus lhe dê vida longa. Quando cheguei ao hospital, estava ardendo em febre e tremendo como uma árvore beide ao vento. Mal podia me aguentar. A doutora disse que eu estava com septicemia e que, se tivesse demorado mais 2 ou 3 dias, minha esposa teria ficado viúva. E continuou. Puseram-me numa unidade especial, destinada aos doentes mais graves, acho eu. Ah, Takshakur, exclamou ele, pegando o copo das mãos de Marian e tirando um grande comprimido branco do bolso do casaco. Olhe só o tamanho disso. Laila ouviu engolir o tal comprimido. Percebi a própria respiração acelerada. Senti as pernas pesadas,
como se tivessem amarrado chumbo nelas. Disse a si mesma que aquele homem ainda não tinha lhe contado nada. Mas, ele logo retomou o que ia dizendo e ela precisou se conter para não se levantar e ir embora, antes que Abdul Sharif lhe contasse coisas que não queria ouvir. Foi lá que conheci o seu amigo, Mohamed Tariq Walizai, disse ele, pondo o copo sobre a mesa. O coração de Laila disparou. Tariq no hospital? Numa unidade especial? Destinada aos doentes mais graves? A menina engoliu em seco e se remexeu na cadeira. Precisava estar preparada, caso contrário, temia que pudesse enlouquecer. Tentou não pensar em hospitais e unidades especiais, e se concentrar na ideia de que não ouvia Tariq ser chamado pelo nome completo desde que ambos tinham se inscrito para um curso de Farsi, nas férias, anos atrás. O professor fez a chamada logo depois da sineta e disse o nome dele assim mesmo. Mohamed Tariq Walizai. Naquela ocasião, ouvir o nome de Tariq desse jeito lhe pareceu alguma coisa comicamente pomposa. Foi pelas enfermeiras que fiquei sabendo do que tinha acontecido a ele, prosseguiu Abdul Sharif, dando umas batidinhas no peito como se tentasse fazer o comprimido descer mais facilmente. Depois de tanto tempo em Peshawar, aprendi urdu razoavelmente bem. Mas, em suma, o que consegui compreender foi que o seu amigo estava num caminhão repleto de refugiados, 23 ao todo, rumando para Peshawar. Perto da fronteira, viram-se em meio ao fogo cruzado. Um míssil atingiu o caminhão. Provavelmente, um míssil extraviado, mas, com essa gente, nunca se sabe. Houve apenas 6 sobreviventes e todos foram internados na mesma unidade. 3 deles morreram em 24 horas. 2 outras escaparam, 2 irmãs, pelo que entendi, e foram liberadas. Seu amigo, senhor Walizai, era o último deles. Quando cheguei, ele já estava ali há quase 3 semanas. Então Tariq estava vivo. Mas em que estado? Essa pergunta ficou rodando freneticamente em sua cabeça. Em que estado? Mal o bastante para ser internado numa unidade especial, evidentemente. Laila percebeu que tinha começado a suar e seu rosto estava pelando. Tentou pensar em outra coisa, em algo agradável, como a viagem a Bamiyan, com Tariq e Babi, para ver as estátuas dos Budas. Em vez disso, o que lhe veio à mente foi uma imagem dos pais dele. A mãe presa no caminhão tombado, gritando pelo filho em meio à fumaça, com os braços e o peito em chamas, a peruca se fundindo ao seu couro cabeludo. Laila precisou respirar diversas vezes. Ele estava na cama ao lado da minha. Como não havia paredes ali, apenas cortinas, podia vê-lo bastante bem. De repente, Abdul Sharif experimentou uma súbita necessidade de ficar brincando com a própria aliança. E começou a falar mais devagar. Ele estava muito ferido, entende? Havia tubos saindo de todas as partes do seu corpo. A princípio. Ele fez uma pausa e pigarreou. A princípio, pensei que tivesse perdido as 2 pernas no ataque, mas a enfermeira me disse que não, que foi só a direita, pois a outra amputação era resultado de um ferimento bem mais antigo. Havia também problemas internos. Ele já foi operado 3 vezes. Retiraram partes do seu intestino e não me lembro mais o que. Além disso, ele ficou muito queimado. Queimaduras bem sérias. É tudo o que posso lhe dizer. Sei que você já deve ter a sua cota de pesadelos, Anshira. Não faz sentido eu ficar aqui acrescentando motivos para outros mais. Agora, Tariq não tinha ambas as pernas. Era um torso, com 2 tocos. Sem pernas. Laila achou que fosse desmaiar. Com um esforço desesperado, e deliberado, afastou a mente daquela sala, daquele homem, pela janela, passando pela rua lá fora, depois, pela cidade com suas casas de teto plano e seus bazares,
seus labirintos de ruelas estreitas que tinham se transformado em castelos de areia. Ele passava a maior parte do tempo drogado. Por causa da dor, entende? Mas tinha momentos de lucidez, quando o efeito dos remédios estava passando. Com dores, mas lúcido. Comecei a falar com ele lá da minha cama. Disse quem eu era, de onde vinha. Ele ficou feliz, creio eu, sabendo que tinha um Anwatan ao seu lado. Quase sempre, era eu quem falava. Para ele, não era nada fácil. Sua voz estava rouca e tenho a impressão de que sentia dores ao mover os lábios. Então, eu lhe falei sobre as minhas filhas, sobre nossa casa em Peshawar e o terraço que meu cunhado e eu estamos construindo nos fundos. Disse-lhe que tinha vendido as lojas de Cabo e que estava voltando aqui para tratar da papelada. Não era muito, mas aquilo o distraía. Ou, pelo menos, gosto de achar que sim. Às vezes, ele também falava. Não conseguia entender metade do que dizia, mas compreendi o suficiente. Ele descreveu o lugar onde morava. Falou de seu tio em Ghazni. De como a mãe cozinhava, do trabalho de seu pai como carpinteiro, e do acordeão. Mas era principalmente de você que ele falava, Anshira. Disse que você era. Quais foram mesmo as palavras que usou? A sua lembrança mais remota. Acho que foi exatamente assim. Pude perceber como ele gostava de você. Balai, isso era óbvio. Mas seu amigo disse também que estava feliz por você não estar ali, pois não queria que o visse naquele estado. Laila voltou a sentir os pés pesados, fincados no chão, como se, de repente, todo o seu sangue tivesse se concentrado ali. Mas sua mente estava longe, livre e lépida, voando como um míssil veloz, já além de Cabul, sobre aquelas colinas marrons e escarpadas, os desertos pontilhados aqui e ali por tufos de sálvia, passando pelos cânions de rochas vermelhas pontiagudas e pelas montanhas com os cumes cobertos de neve. Ao me ouvir dizer que ia voltar para Cabul, o senhor o Alizai me pediu que a procurasse. Que lhe dissesse que ele pensava em você. Que sentia saudades. Prometi que faria isso. Fiquei gostando dele, sabe? Dava para notar que era um rapaz decente. Abdul Sharif voltou a enxugar a testa com o lenço. Certa noite, prosseguiu ele, com renovado interesse pela própria aliança, ao menos, acho que era noite. Não é muito fácil saber ao certo, quando se está nesse tipo de lugar. Não há janelas. O sol nasce, se põe e a gente não tem muita noção do tempo. O fato é que acordei e havia uma espécie de comoção ao redor da cama ao lado. É claro que eu também estava sendo sedado. Passava o tempo todo dormindo e acordando, a tal ponto que ficava difícil distinguir o que era sonho e o que era realidade. Só me lembro de médicos amontoados em volta da cama, pedindo uma coisa e outra, alarmes disparando, seringas espalhadas pelo chão. Pela manhã, a cama estava vazia. Perguntei à enfermeira. Ela disse que ele tinha lutado bravamente. Laila tinha uma vaga noção de que estava assentindo com a cabeça. Já sabia. Claro que já sabia. Desde que se sentou defronte desse homem, sabia muito bem por que ele estava ali, que notícia estava trazendo. A princípio, dizia ele agora, achei que você não existia. Pensei que tudo aquilo fosse delírio provocado pela morfina. Acho até que queria que você não existisse. Sempre tive horror de ser o portador de más notícias. Mas eu tinha prometido. E, como já disse, fiquei gostando dele. Então, vim até aqui há alguns dias. Perguntei a uns vizinhos que me indicaram esta casa. E também me contaram o que aconteceu a seus pais. Quando soube disso, dei meia volta e fui embora. Decidi não lhe contar nada. Achei que seria demais para você. Para qualquer um, aliás.
Abdul Sharif estendeu o braço por cima da mesa e pôs a mão no joelho da menina. Mas acabei voltando, disse ele. Porque, afinal, achei que ele ia querer que você soubesse. Acredito realmente nisso. Sinto muito. Gostaria de. Mas Laila já não ouvia. Estava lembrando do dia em que aquele homem veio lá de Panjshir trazendo a notícia da morte de Ahmad de Noah. Lembrou de Babi desabando no sofá, com o rosto absolutamente sem cor. E Mami tapando a boca com a mão ao ouvir o que o sujeito dizia. Naquele dia, Laila viu a mãe desmoronar e ficou assustada, mas, na verdade, não sentiu tristeza alguma. Não entendeu a imensidão da perda que sua mãe estava sofrendo. Agora, esse outro estranho aparecia trazendo a notícia de outra morte. Agora, era ela que estava sentada na cadeira. Seria a sua penitência, o seu castigo por não ter compartilhado do sofrimento da própria mãe. Lembrou que Mami tinha caído no chão, gritando e arrancando os cabelos. Nem isso ela conseguiria fazer. Mal podia se mexer. Mal podia mover um músculo que fosse. Então, ficou sentada ali naquela cadeira, com as mãos pousadas no colo, olhando para o nada, e deixou a mente vagar. Deixou que ela saísse voando até encontrar o lugar certo e seguro, onde os campos de cevada eram verdes, onde a água clara corria e as sementes dos algodoeiros dançavam pelo ar aos milhares, onde Babi lia um livro sentado à sombra de uma caça e Tariq cochilava com as mãos cruzadas que sobre o peito, onde ela podia mergulhar os pés no riacho e sonhar lindos sonhos sob o olhar protetor de deuses de pedra antiga e crestada pelo sol. Capítulo 29. Mariam. Sinto muito, disse Rashid, dirigindo-se à menina e pegando a tigela de mastalha com almôndegas das mãos de Mariam sem sequer olhar para ela. Sei que vocês dois eram muito próximos, muito amigos. Andavam sempre juntos, desde pequenos. É terrível o que aconteceu. Tantos jovens afegãos morrendo desse jeito. Ficou mexendo a mão, com impaciência, mas sem tirar os olhos da menina, e Mariam lhe estendeu um guardanapo. Há anos, ela o via comer, com os músculos das têmporas se movendo, uma das mãos fazendo bolinhos de arroz bem compactos, o dorso da outra limpando a gordura ou tirando migalhas que lhe ficassem no canto da boca. Há anos, ele comia sem olhar para ela, sem falar, mergulhado naquele silêncio que a condenava, como se tivesse havido um julgamento, e que só era rompido de vez em quando por um grunhido acusador, uma desaprovação traduzida no estalar da língua, uma ordem monossilábica para que lhe desse mais pão ou mais água. Agora, lá estava ele comendo com uma colher. Usando um guardanapo. Dizendo Lotifã quando pedia mais água. E falando. Animadamente sem parar. Se quer saber, os americanos cometeram um erro ao armar e Hekmatyar, quando a CIA lhe deu todo aquele arsenal, nos anos 1980, para que ele combatesse os soviéticos. Agora, os soviéticos já foram embora, mas ele ainda tem essas armas e passou a usá-las contra gente inocente como seus pais. E chama isso de jihad. Uma boa farsa, isso sim. O que o jihad tem a ver com essa matança de mulheres e crianças? Eles deviam era ter armado o comandante Massoud. Mariam franziu a testa, num movimento involuntário. Comandante Massoud? Podia ouvir nitidamente Rashid esbravejando contra Massoud, chamando-o de traidor e comunista. Só que Massoud era tadjik, é claro. Como Laila. Ele, sim, é um sujeito sensato. Um afegão honrado. Um homem genuinamente interessado em encontrar uma solução pacífica para tudo isso. Deu de ombros e suspirou. Veja bem, não que eu ache que os Estados Unidos estejam preocupados com isso. Na verdade, eles não estão nem aí se pastuns, hazaras, tadjiques e uzbeques ficam se matando uns aos outros. Aliás, quantos deles sabem distinguir quem é quem?
Não espere a ajuda deles, ouça o que estou dizendo. Agora, que os soviéticos foram derrotados, não temos mais nenhuma serventia para aquela gente. Já nos usaram para conseguir o que queriam. Para eles, o Afeganistão não passa de um canarabe, ou seja, uma boa merda. Desculpe a expressão, mas é a pura verdade. O que acha, Layla Jan? A menina murmurou algo ininteligível e ficou fazendo uma das almôndegas girar dentro da tigela. Rashid assentiu, com um ar pensativo, como se ela houvesse dito a coisa mais inteligente que já tinha ouvido. Marianne desviou os olhos. Sabe, o seu pai, que Deus o tenha em bom lugar, o seu pai e eu tínhamos conversas como esta. Antes de você nascer, é claro. Passávamos horas falando de política. E de livros também. Não é mesmo, Marianne? Lembra? Marianne tratou de parecer ocupada, tomando um gole de água. Bom, mas espero não estar aborrecendo você com toda essa história de política. Mais tarde, quando estava lavando os pratos na cozinha, Marianne sentiu um bolo no estômago. Não era tanto pelo que lhe tinha dito, as mentiras deslavadas que tinha contado, a empatia estudada, nem mesmo o fato de ele não ter mais levantado a mão para ela desde que trouxe aquela menina para dentro de casa. O problema era como ele dizia aquilo. Com toda aquela encenação. Numa tentativa, a um só tempo dissimulada e patética, de impressionar. De seduzir. E, de repente, Marianne teve a certeza de que suas suspeitas tinham fundamento. Com um pavor que mais pareceu uma pancada estonteante na cabeça, ela entendeu tudo. Rashid estava cortejando aquela menina. Quando conseguiu finalmente se armar de coragem, entrou no quarto dele. Rashid acendeu um cigarro, e disse: Por que não? E, nesse exato momento, Marianne soube que tinha sido derrotada. De certa forma, tinha esperanças de que ele fosse negar tudo, fingisse estar surpreso, até mesmo ofendido ao tomar conhecimento do que ela estava insinuando. Nesse caso, Marianne ficaria numa posição mais confortável, podendo até deixá-lo envergonhado. Mas, diante daquele tom objetivo, daquela calma ao admitir a situação, a sua coragem simplesmente desapareceu. Sente-se, disse ele. Estava deitando na cama, de costas para a parede, com as pernas compridas esparramadas no colchão. Sente-se antes que desmaie e acabe abrindo a cabeça. Marianne se deixou cair numa cadeira de amar, ao lado da cama. Pode me passar o cinzeiro? Pediu ele. Ela obedeceu. Rashid devia estar agora com uns 60 anos, ou mais, se bem que Marianne não sabia exatamente qual a sua idade, e nem ele próprio, aliás. Seu cabelo já tinha ficado branco, embora continuasse espesso e cheio como sempre. Agora, ele tinha uns papos nas pálpebras e na pele enrugada do pescoço. As bochechas estavam mais caídas do que antes. Pela manhã, andava um tanto encurvado. Mas ainda tinha os ombros largos, o torso robusto, as mãos fortes, a barriga proeminente que entrava nos lugares antes de qualquer outra parte do seu corpo. No geral, Marianne achava que ele tinha enfrentado o passar dos anos bem melhor do que ela mesma. Precisamos legitimar essa situação, disse ele, equilibrando o cinzeiro na barriga. Seus lábios se retorceram num muxoxo meio debochado. Vão começar a falar. Não parece uma atitude honrada uma moça solteira ficar morando aqui. Não é nada bom para minha reputação. Nem para a dela. E, devo acrescentar, nem para a sua também. São 18 anos, principiou Marianne. E nunca lhe pedi nada. Nada mesmo. Mas estou pedindo agora. Ele inalou a fumaça e a soltou bem devagar. Ela não pode simplesmente ficar aqui, se é o que você pretende sugerir. Não posso continuar alimentando e vestindo essa moça, e ainda por cima lhe dando um lugar para dormir.
Não sou a Cruz Vermelha, Marian. Mas tem que ser isso? Qual é o problema, hein? Acha que a menina é jovem demais? Ela tem 14 anos. Não é mais uma criança. Você tinha 15, lembra? Minha mãe tinha 14 quando eu nasci. E 13 quando se casou. Não. Não quero isso, disse Marian, meio entorpecida pelo despeito e a sensação de desamparo. Mas não é você quem deve decidir. Somos nós, ela e eu. Estou velha demais. Ela é jovem demais. Você é velha demais. Quanta besteira. Estou mesmo. Estou velha demais para você fazer isso comigo, disse Marian, agarrando o tecido do vestido com tanta força que suas mãos chegavam a tremer. Para, depois de todos esses anos, você fazer de mim uma ambag. Não seja tão dramática. Você sabe muito bem que isso é comum. Tenho amigos com 2, 3, 4 esposas. Seu próprio pai tinha 3. Além disso, o que vou fazer agora é algo que a maioria dos homens já teria feito há muito tempo. E você sabe que é verdade. Não vou permitir que isso aconteça. Ao ouvir isso, Rashid sorriu tristemente. Existe uma outra opção, disse ele, coçando a sola de um dos pés com o calcanhar calejado do outro. A menina pode ir embora. Não vou impedi-la de fazer isso. Mas desconfio que ela não vai muito longe. Sem comida, sem água, sem uma rupia no bolso, e com as balas e os mísseis por toda parte. Quantos dias acha que ela consegue sobreviver antes de ser raptada, estuprada ou atirada em alguma vala com a garganta cortada? Ou as 3 coisas juntas? Antes de prosseguir, tossiu e ajeitou o travesseiro às suas costas. As ruas lá fora são inclementes, Marian, acredite. Há cães de caça e bandidos a cada esquina. Eu não queria estar na pele dela, não mesmo. Mas, vamos supor que, por algum milagre, ela conseguisse chegar a Peshawar. E aí? Você faz ideia de como são aqueles campos de refugiados? Indagou ele, fitando-a por detrás de uma nuvem de fumaça. Gente morando debaixo de pedaços de papelão. Tuberculose, disenteria, fome, crime. E isso, sem contar com o inverno. Aí, vem o frio. A pneumonia. As pessoas congelando. Esses campos viram verdadeiros cemitérios no meio do gelo. É claro, acrescentou Rashid fazendo um gesto debochado, girando um pouco a mão, que ela sempre pode se aquecer num daqueles bordéis de Peshawar. Ouvi dizer que esse é um comércio que vem prosperando por lá. Uma moça bonita como ela deve render uma pequena fortuna, não acha? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Pôs o cinzeiro na mesinha de cabeceira e baixou as pernas, como se fosse se levantar. Olhe, disse ele, num tom mais conciliador, coisa que só os vencedores podem se permitir. Eu sabia que você não ia gostar dessa ideia e, na verdade, não a censuro por isso. Mas é melhor assim. Você vai ver só. Pense por esse prisma. Estou lhe dando alguém para ajudá-la com a casa, e, a ela, um abrigo. Um lar e um marido. Hoje em dia, com as coisas do jeito que estão, uma mulher precisa de um marido. Já não reparou em todas essas viúvas dormindo pelas ruas? Elas dariam tudo para ter essa oportunidade. Na verdade, é. Bom, diria que é um ato decididamente caridoso de minha parte. Eu acrescentou, sorrindo. Em minha concepção, mereço até uma medalha. Mais tarde, no escuro do quarto, Marian contou tudo para a garota. Durante um bom tempo, ela ficou calada. Ele quer uma resposta pela manhã, disse Marian. Posso responder agora mesmo, retrucou a menina. Minha resposta é sim. Capítulo 30.
Layla. No dia seguinte, Layla ficou na cama. Estava debaixo das cobertas quando Rashid meteu a cabeça pela porta e disse que estava indo ao barbeiro. Ainda estava deitada quando ele voltou, já mais para o fim da tarde, e lhe mostrou seu novo corte de cabelo, seu terno novo de segunda mão, azul com listrinhas creme, e a aliança que tinha comprado para ela. Ele se sentou ao seu lado, na beira da cama, e, com uma grande encenação, foi desfazendo lentamente o embrulho, abriu a caixa e tirou de lá a aliança com todo o cuidado. Admitiu que tinha vendido a aliança de Mariam para comprar esta nova. Ela não se importa, acredite. Não vai nem notar. Layla se afastou, indo para a outra ponta da cama. Podia ouvir Mariam lá embaixo, o chiado de seu ferro de passar. De qualquer jeito, ela nunca o usou, acrescentou Rashid. Não quero essa aliança, disse a menina. Não desse jeito. Você tem que devolvê-la. Devolvê-la? Exclamou Rashid, e um ar de impaciência passou pelo seu rosto para desaparecer tão depressa quanto tinha surgido. Mas tive que pagar a diferença, disse ele, sorrindo. E, na verdade, não foi pouca coisa. Esta é melhor do que a outra. É ouro 22 quilates. Veja como é pesada. Vamos, experimente. Não? Fechou então a caixinha. E que tal flores? Seria um bom presente. Gosta de flores? Tem alguma favorita? Margaridas? Tulipas? Lilazes? Não quer flores? Está bem. Mas não consigo entender. Só achei que... Bom, conheço um alfaiate em Demazang. Pensei que poderíamos ir até lá amanhã, e mandar fazer um vestido decente para você. Layla abanou a cabeça. Rashid ergueu as sobrancelhas. Prefiro. Principiou a menina. Ele pôs a mão em seu pescoço. Layla não pôde se impedir de recuar e se encolher. O toque daquela mão parecia uma velha suéter de lã úmida usada sem nada por baixo. Sim. Prefiro resolver logo essa história. Rashid abriu a boca e, depois, deu um sorriso, mostrando aqueles dentes saltados e amarelos. Impaciente, hein? Disse ele então. Antes da visita de Abdul Sharif, Layla tinha decidido ir embora para o Paquistão. Agora, achava que devia ter feito isso, mesmo depois que ele trouxe aquela notícia. Partir para algum lugar longe de Cabul. Sair dessa cidade onde cada esquina era uma armadilha, cada beco escondia um fantasma que pulava sobre ela como o boneco de uma caixa de surpresa. Devia ter corrido o risco. De repente, porém, ir embora tinha deixado de ser uma opção. Não com esses enjoos diários. Não com esse novo volume dos seus seios. E, sabe-se lá como, em meio a esse verdadeiro turbilhão, a certeza de que sua menstruação não tinha vindo. Layla tentava se imaginar num campo de refugiados, um lugar desolado, com milhares de pedaços de plástico presos a estacas improvisadas e balançando ao vento frio, cortante. Sob uma dessas tendas, via o seu bebê, o filho de Tariq, com as têmporas esqueléticas, as mandíbulas frouxas, a pele manchada de um cinza azulado. Imaginava aquele corpinho franzino sendo lavado por estranhos, envolto numa mortalha amarelada e depositado num buraco aberto num pedacinho de terra varrida pelo vento, sob o olhar desapontado dos abutres. Como poderia ir embora agora? Fez um inventário sinistro das pessoas que eram parte de sua vida. Ahmad e Noah, mortos. Razina, longe dali. Jeti, morta. Mami, morta. Babi, morto. E, agora, Tariq. Milagrosamente, porém, tinha restado algo de sua antiga vida, sua última ligação com a pessoa que ela foi antes de se tornar extremamente só. Uma parte de Tariq ainda vivia dentro dela,
com minúsculos bracinhos e mãos translúcidas se formando. Como poderia pôr em risco a única coisa que lhe restava dele, da sua vida de antigamente? Não precisou de muito tempo para decidir. Tinham-se passado 6 semanas desde que esteve com Tariq. Se demorasse um pouco mais, Rashid ficaria desconfiado. Sabia que não era uma atitude honrada. Era infame, calculado e vergonhoso. E tremendamente injusto para com Mariam. Mas, embora o seu bebê não fosse maior que uma amora, Layla já percebia os sacrifícios que uma mãe tem que fazer. E a virtude era apenas a primeira das coisas a serem sacrificadas. Pôs a mão na barriga e fechou os olhos. Da cerimônia silenciosa, Layla se lembrava de uns poucos fragmentos. As listras creme do terno de Rashid. O cheiro forte do seu spray de cabelo. O cortezinho logo acima do pomo de Adão feito enquanto ele se babeava. O toque áspero de seus dedos manchados de tabaco quando ele pôs o anel em seu dedo. A caneta que não estava funcionando. Tiveram que ir procurar outra. O contrato. A assinatura dele, com a mão firme, e a sua, com a mão trêmula. As orações. Pelo espelho, reparou que Rashid tinha depilado as sobrancelhas. E, em algum ponto do aposento, Mariam apenas olhando, deixando o ar pesado com sua desaprovação. Layla não conseguiu enfrentar o olhar daquela mulher. À noite, deitada sob o lençol frio, Layla ouviu fechar as cortinas. Antes mesmo que os seus dedos começassem a desabotoar sua blusa, a desatar o cordão de sua calça, ela já estava tremendo. E ele, agitado, atrapalhou-se todo para desabotoar a própria camisa, para abrir a fivela do cinto. Pôde ver nitidamente o peito flácido, a barriga proeminente, a veiazinha azulada bem no meio dela, os tufos de cabelo branco no seu torso, nos seus ombros, nos seus braços. Sentiu que lhe a olhava de cima a baixo. Que Deus me ajude, disse ele. Acho que estou apaixonado por você. Com os dentes batendo, Layla lhe pediu que apagasse a luz. Mais tarde, depois de se certificar de que ele estava dormindo, a garota estendeu a mão para apanhar a faca que tinha escondido debaixo do colchão. Com ela, fez um pequeno corte no dedo indicador. Depois, ergueu as cobertas e passou o dedo com sangue no local onde eles tinham estado juntos. Capítulo 31. Mariam. Durante o dia, só o rangido das molas do colchão e o ruído de passos no andar de cima denunciavam a presença da menina naquela casa. Ela era o barulho de água no banheiro ou uma colher de chá tilintando na xícara lá no quarto. De vez em quando, uma percepção visual. O borrão de cor de um vestido nas bordas do campo de visão de Mariam, pisando furtivamente nos degraus da escada, braços cruzados no peito, sandálias batendo no calcanhar. Mas era inevitável que acabassem se encontrando. Mariam cruzava com ela na escada, no estreito corredor, na cozinha ou na porta ao voltar do quintal. E sempre que isso acontecia, uma estranha tensão pairava no espaço que as separava uma da outra. A moça arregaçava a saia, murmurava uma ou duas palavras se desculpando e passava, apressando o passo. Nesse meio tempo, com o rabo do olho, Mariam podia perceber um rubor em seu rosto. Às vezes, sentia também o cheiro de Rashid. Conseguia identificar o suor dele naquela pele, o tabaco, o desejo. Graças a Deus, sexo era um capítulo encerrado em sua vida. Já vinha sendo assim há algum tempo e, agora, a simples ideia de se ver ali, naquela situação tão penosa, deitada sob o corpo de Rashid, a deixava com o estômago embrulhado. À noite, porém, aquela dança mutuamente orquestrada para se evitarem uma outra tornava-se impossível. Rashid dizia que eram uma família. Insistia nisso, acrescentando que uma família deve fazer as refeições junta. O que é isso? Perguntava ele, soltando a carne de um osso com as mãos. Afinal,
A farsa do garfo e da colher havia sido abandonada uma semana depois do casamento com a menina. Será que me casei com um par de estátuas? Vamos, Marianne, Gapebezan, diga algo a ela. Onde está sua educação? E, sugando o tutano de um osso, prosseguia, dirigindo-se à menina. Mas você não deve censurá-la por isso. Ela é calada assim mesmo. O que, na verdade, é uma bênção, pois, ualá, se alguém não tem muito a dizer, o melhor que faz é poupar as palavras. Nós dois somos da cidade, mas ela é uma debate. Uma menina da roça. Nem isso. Cresceu numa colba de taipa nos arredores de uma aldeia. Foi o pai dela quem a instalou ali. Você já lhe contou, Marianne, que é uma arami. Pois é. Mas, no fundo, tem lá suas qualidades. Você vai ver só, Laila Janeiro. Antes de mais nada, é robusta, muito trabalhadora e não tem pretensões. Como costumo dizer, se ela fosse um carro, seria um Volga. Marianne tinha, agora, 33 anos, mas aquela palavra, arami, ainda a magoava. Ainda hoje, ao ouvi-la, sentia-se como um inseto nocivo, uma barata. Lembrou de Nana segurando-a pelos punhos. Você é uma arame desastrada. Vejam só a minha recompensa por tudo que tive de aguentar. Uma arame desastrada, que quebra a louça de família. Já você, acrescentou Rashid, seria um Mercedes. Um Mercedes novinho em folha, modelo de luxo, reluzente. Uau! Só que, prosseguiu ele erguendo o indicador cheio de gordura, é preciso tomar alguns cuidados com um Mercedes. E uma questão de respeito pela beleza e pela qualidade desse carro. Ah, você deve estar achando que fiquei maluco, Diana, com toda essa história de automóveis. Mas não estou dizendo que vocês duas são carros. Só estou fazendo uma comparação para explicar melhor. Antes de continuar, Rashid pôs de volta no prato o bolinho de arroz que tinha feito. Com as mãos pendendo vazias sobre o prato, baixou os olhos com um ar sério e pensativo. Não se deve criticar os mortos, muito menos os shahids. E não pretendo faltar com respeito quando digo, pois gostaria que você soubesse, que tenho certas reservas com relação à forma como os seus pais, que Allah os perdoe e lhes dê um lugar no paraíso. Bem, a tolerância deles para com você. Desculpe a franqueza. O olhar gélido e cheio de ódio que a moça lançou a Rashid não escapou a Marianne, mas ele próprio estava de olhos baixos e não percebeu nada. Mas, pouco importa. A questão é que, agora, que sou seu marido, cabe a mim proteger não apenas sua honra, mas a nossa, isso mesmo, nossa Nang e nosso namous. Este é o fardo que um marido deve carregar. Deixe que eu cuide disso. Por favor. Pois você é a rainha, a Malika, e esta casa é o seu palácio. Qualquer coisa que queira, basta pedir a Marianne e ela fará para você. Não é mesmo, Marianne? Se imaginar alguma coisa, vou buscá-la para você. Está vendo? Esse é o tipo de marido que eu sou. Em troca, só lhe peço uma coisa bem simples. Que evite sair desta casa sem a minha companhia. Só isso. Simples, não é? Se eu estiver fora e você precisar de algo urgentemente, mas precisar mesmo, e não puder esperar pela minha volta, mande Marianne providenciar o que quer que seja. Você deve estar achando estranha essa diferença, mas é que não se dirige um Vogue e um Mercedes do mesmo jeito. Seria besteira, não é mesmo? Ah, também quero lhe pedir para usar uma burca quando sairmos. Para sua própria proteção, naturalmente. É melhor assim. Há tantos homens imorais nesta cidade atualmente. Tantos sujeitos mal intencionados, loucos para desonrar até mesmo as mulheres casadas. Pronto, é só isso. Eu acrescentou.
Devo dizer, disse ele, tossindo, que Marian vai ser os meus olhos e os meus ouvidos enquanto eu estiver fora. Neste momento, fuzilou a mulher com um olhar tão duro que mais parecia um soco nas têmporas. Não que eu tenha qualquer desconfiança. Muito pelo contrário. Para falar a verdade, fico até surpreso ao ver como você é sensata para a sua idade. Mas você ainda é muito jovem, Layla Jan, uma Dokitari Jawan, e os jovens podem fazer escolhas infelizes. Tem tendência a se enganar. Seja como for, Marian vai ficar responsável por isso. Se houver um deslize. E lá se foi ele, prosseguindo com sua preleção. Marian ficou sentada ali, olhando a menina com o rabo do olho, enquanto as exigências e as determinações de Rashid caíam sobre ambas como os mísseis sobre Cabul. Certo dia, Marian estava na sala de visitas dobrando umas camisas de Rashid que tinha acabado de tirar do varal. Não sabia há quanto tempo a menina estava ali, mas, quando pegou uma das camisas e se virou, deu com ela parada no vão da porta, segurando uma xícara de chá. Não pretendia assustá-la, disse ela. Desculpe. Marian se limitou a fitá-la. O sol bateu no rosto da garota, naqueles grandes olhos verdes e naquela testa lisa, nas suas maçãs do rosto e nas espessas sobrancelhas atraentes, que nada tinham a ver com as de Marian, finas e mal traçadas. O cabelo louro, ainda despenteado, estava repartido no meio. Pelo jeito como segurava a xícara, bem agarrada nas mãos, com os ombros retesados, Marian percebeu que ela estava nervosa. Imaginou-a, sentada na cama, tentando tomar coragem. As folhas estão mudando de cor, disse ela, em tom amistoso. Já reparou? O outono é a minha estação favorita. Gosto do cheiro das folhas que as pessoas queimam no quintal. Minha mãe preferia a primavera. Você conheceu minha mãe? Não exatamente. Como? Indagou a moça, pondo a mão em concha junto ao ouvido. Disse que não, repetiu Marian, erguendo a voz. Não conheci sua mãe. Ah! Está precisando de alguma coisa? Marian Jean, eu queria. Sobre o que ele disse aquela noite. Pretendia mesmo conversar sobre isso com você, atalhou Marian. Faça isso, por favor, disse a garota, e o seu tom era sincero, quase ansioso. Deu um passo à frente. Parecia aliviada. Lá fora, um papa-figo estava cantando. Alguém empurrava uma carrocinha. Marian podia ouvir os rangidos do veículo, o chocalhar de suas rodas metálicas pela rua. Não muito longe, o som de tiros. Primeiro, um só, depois, mais 3. Em seguida, o silêncio. Não vou ser sua criada, disse ela. Não vou mesmo. Claro que não, retrucou a moça, encolhendo-se ligeiramente. Você pode ser a Malika do palácio, e eu, a debati, mas não pense que vou deixar que me dê ordens. Pode ir fazer queixa e ela pode até me cortar a garganta. Não vai adiantar nada. Está me ouvindo? Não vou ser sua criada. Mas não pretendia. E se acha que vai usar sua beleza para se livrar de mim, está muito enganada. Eu cheguei primeiro. Não vou ser descartada assim. Você vai ter que me aguentar. Não é isso que eu quero, balbuciou a menina. Pelo que vejo, seus ferimentos já sararam. Portanto, pode começar a fazer a sua parte no trabalho da casa. A moça sentia com movimentos rápidos. Chegou a derramar um pouco do chá, mas nem percebeu. Foi exatamente por isso que disse ela. Para lhe agradecer por ter cuidado de mim. Pois eu não teria feito nada disso, retrucou Marian. Não teria lhe dado comida e banho, não teria feito seus curativos se soubesse que você ia acabar roubando o meu marido. Roubando. Vou continuar cozinhando e lavando a louça. Você lava a roupa e varre a casa.
O resto nós alternamos, dia sim, dia não. E tem mais uma coisa. Não preciso da sua companhia, e nem quero isso. Só quero que me deixe em paz. Prometo que farei o mesmo. E é assim que vamos viver aqui dentro. As regras são essas. Quando terminou, tinha o coração aos pulos e sentia a boca seca. Nunca tinha falado desse jeito antes, nunca tinha expressado seus desejos com tanta veemência. Deveria ter se sentido fortalecida, mas os olhos da moça se encheram de lágrimas, o seu rosto se anuviou, e, com isso, toda a satisfação que Mariana experimentou com aquele desabafo acabou lhe parecendo minguada, até um tanto ilícita. Estendeu as camisas para Laila. Tome, leve isso lá para cima. Ah! E não guarde no armário. Ele gosta que as brancas fiquem na gaveta de cima da Marie, e o resto, na do meio, junto com as meias. A moça pôs a xícara no chão e estendeu as mãos para apanhar as camisas. Sinto muito por tudo isso, murmurou, com voz rouca. E deve mesmo, disse Mariana. É bom mesmo que sinta. Capítulo 32. Laila. Laila se lembrava de uma daquelas reuniões em sua casa, anos atrás, num dos dias em que sua mãe estava bem. As mulheres estavam sentadas no jardim, comendo uma tigela de amoras frescas que o Agema tinha colhido no quintal de casa. As frutas, bem roliças, eram brancas e rosadas, e algumas delas tinham o mesmo tom arroxeado das veiazinhas que se viam no nariz de Uajima. Sabem como o filho dele morreu? Perguntou ela, enfiando mais um punhado de amoras na boca encovada. Ele se afogou, não foi? Disse Nila, a mãe de Jiti. No lago Gaga, não é mesmo? Mas vocês sabiam. Sabiam que Rashid. Principiou Ajima, erguendo um dedo, assentindo, mastigando e obrigando todas as demais a esperar até que tivesse engolido. Vocês sabiam que, na época, ele bebia xarabe que estava completamente bêbado naquele dia? Verdade. Pelo que me disseram, estava bêbado de cair. E olhem que ainda era cedo. Lá pelo final da manhã, ele apagou, deitado numa espreguiçadeira. Podiam ter disparado o canhão do meio-dia ali ao lado que ele nem piscaria. Laila se lembrou que o Ajima tapou a boca com a mão, arrotou e, em seguida, sua língua ficou explorando os espaços entre os poucos dentes que lhe restavam. Dá para imaginar o resto. O menino foi para a água sem que ninguém notasse. Pouco depois, alguém o viu boiando, de barriga para baixo. Todos correram para ajudar. Metade tentava despertar o garoto, a outra metade tentava acordar o pai. Alguém se abaixou e fez aquele negócio, sabem? A tal respiração boca a boca que se deve fazer nessas horas. Em vão, é claro. O menino já tinha morrido. Laila lembrava que o Ajima ergueu um dedo e prosseguiu, com a voz ligeiramente trêmula. É por isso que o Santo Corão proíbe a xarabe. Porque são sempre os que estão sóbrios que pagam pelos pecados dos bêbados. E é verdade. Laila não conseguia tirar essa história da cabeça desde que tinha contado a Rashid sobre o bebê. Mais que depressa, ele passou a mão na bicicleta e foi até a mesquita rezar para que fosse um menino. Naquela noite, durante o jantar, viu que Maria não parava de empurrar um pedaço de carne no prato. Estava presente quando Rashid lhe deu a notícia em voz alta, num tom bem dramático. E nunca na vida tinha visto alguém ter tanto prazer em ser cruel. Mariana pestanejou ao ouvir aquilo. Seu rosto ficou ruborizado. Ela se sentou, abatida, parecendo desolada. Depois, Rashid subiu para ouvir rádio e Laila foi ajudá-la a tirar os pratos. Não tenho ideia do que você passou a ser agora, disse Mariana, catando uns grãos de arroz e umas migalhas de pão. Afinal, se antes já era um Mercedes. Um trem. Quem sabe um avião a jato? Indagou Laila,
tentando adotar uma tática mais amena. Só espero que não ache que isso vai livrá-lo das tarefas domésticas, retrucou a outra, se levantando. Layla chegou a abrir a boca, mas desistiu. Não deveria esquecer que Marian era o único elemento inocente naquela situação. Aliás, ela e o bebê. Mais tarde, já na cama, Layla começou a chorar. Rashid veio ver o que estava acontecendo e, erguendo seu queixo, a crivou de perguntas. Qual era o problema? Estava doente. Era o bebê? Tinha alguma coisa errada com ele? Não. Marian estava maltratando. É isso, não é? Não. Wallah billah, vou lhe dar uma boa lição. Quem ela pensa que é, essa Garami, para tratar você? Não. Rashid já estava se levantando e Layla precisou agarrá-lo pelo pulso para obrigá-lo a se sentar novamente. Não faça isso. Ela tem sido absolutamente decente comigo. Só preciso de 1 minuto. Logo vou estar bem. Então, Rashid ficou sentado ali, ao seu lado, massageando-lhe o pescoço e murmurando coisas bem baixinho. A mão dele foi descendo por suas costas, depois, voltou a subir. Ele se inclinou e sorriu, mostrando aqueles dentes irregulares. Vamos ver se consigo fazer você se sentir melhor, sussurrou ele, todo carinhoso. Primeiro, foram as árvores, as que ainda não tinham sido cortadas para servir de lenha, exibindo suas folhas tingidas em tons que iam do amarelo até o acobreado. Depois, vieram os ventos, frios e duros, açoitando a cidade. Com sua força, arrancaram as últimas folhas que pendiam dos galhos, deixando as árvores com aquele ar fantasmagórico, recortadas sobre o marrom esmaecido das montanhas. A primeira neve da estação foi branda, com flocos que não tardaram a se derreter. Mais tarde, as ruas ficaram brancas e a neve foi se acumulando nos telhados, se empilhando diante das janelas recobertas por uma fina camada de gelo. Com a neve, vieram as pipas que, antigamente, imperavam no céu de Cabul durante o inverno, mas, agora, não passavam de tímidos invasores do território dominado por mísseis desenfreados e aviões de caça. Rashid continuava a trazer notícias da guerra e Layla ficava atordoada com aquelas alianças que ele tentava lhe explicar. Siaf estava combatendo os Hazaras. Estes lutavam contra Massoud. E ele está enfrentando Kimatyar, é claro, que conta com o apoio dos paquistaneses. Esses dois, Massoud e Kimatyar, são inimigos mortais. Já Siaf está do lado de Massoud, ao passo que Kimatyar defende os Hazaras, por enquanto. Quanto ao imprevisível comandante Uzbek Dostum, Rashid disse que ninguém sabia quem ele daria seu apoio. Dostum havia combatido os soviéticos, nos anos 1980, lutando lado a lado com os mujahedins. Desligou-se, porém, desse grupo para se aliar a Najibullah, o joguete dos comunistas, depois que os soviéticos deixaram o país. Chegou até a ser condecorado, pelo próprio Najibullah, antes de mudar de lado novamente e voltar a se unir aos mujahedins. Até segunda ordem, pelo que disse Rashid, Dostum estava apoiando Massoud. Em Cabul, especialmente na zona oeste da cidade, os incêndios se espalhavam e rolos de fumaça negra se erguiam como cogumelos sobre os prédios cobertos de neve. As embaixadas foram fechadas. As escolas também. Nas salas de espera dos hospitais, segundo Rashid, os feridos sangravam até a morte. Nos centros cirúrgicos, estavam amputando membros sem anestesia. Mas não se preocupe, disse ele. Comigo, você está salvo, minha flor, minha Gulu. Se alguém tentar lhe fazer mal, arranco o fígado do sujeito e obrigo a comê-lo. Naquele inverno, para onde quer que Layla se virasse, encontrava muros bloqueando seu caminho. Tinha saudade do céu limpo e claro de sua infância,
dos dias em que ia com Babi assistir aos torneios de Buscachi ou fazer compras com Mami em Mandaí, das correrias pelas ruas e das conversas sobre os garotos com Jiti e Razina. E dos dias em que sentava com Tariq num canteiro de trevos, às margens de um riacho qualquer, brincando de charadas e chupando balas, até o sol se pôr. Mas lembrar de Tariq era perigoso, porque, antes que conseguisse se conter, já o via numa cama, longe de casa, cheio de tubos enfiados pelo corpo queimado. Como a bile que lhe queimava a garganta naqueles dias, uma dor profunda, paralisante, vinha subindo pelo seu peito. Suas pernas ficavam bambas, a tal ponto que ela precisava se segurar para não cair. Layla passou todo o inverno de 1992 varrendo a casa, esfregando as paredes cor de abóbora do quarto que dividia com Rashid, lavando roupas num grande lagaã de cobre, que ficava no quintal. Às vezes via a si mesma como que pairando acima do próprio corpo. Via-se agachada na borda do lagaã, com as mangas arregaçadas até o cotovelo e as mãos avermelhadas, torcendo uma das camisetas do marido. Então, sentia-se perdida, como o sobrevivente de um naufrágio que procura em vão por uma praia, mas só vê quilômetros e quilômetros de água. Quando estava frio demais para ir lá fora, Layla ficava perambulando pela casa. Andava de um lado a outro do corredor, passando a unha pela parede, descia a escada, voltava a subir, sem sequer ter lavado o rosto ou penteado o cabelo. Ficava andando até encontrar Marianne, que se limitava a lhe lançar um olhar melancólico antes de voltar a cortar o talo de um pimentão ou a retirar as pelancas de um pedaço de carne. O aposento se enchia de um doloroso silêncio e Layla quase podia ver a muda hostilidade que irradiava de Marianne, como as ondas de calor que se erguem do asfalto. Voltava então para o seu quarto, sentava na cama e ficava vendo a neve cair. Um dia, Rashid a levou até a sapataria. Quando saíam juntos, ele ia andando ao seu lado, segurando-a pelo braço com uma das mãos. Para Layla, estar na rua tinha se tornado um exercício para evitar se machucar. Seus olhos ainda tentavam se acostumar à visibilidade limitada pela telinha da burca e seus pés ainda se atrapalhavam com a borda daquele traje comprido. E andando, sempre com medo de tropeçar e cair, de quebrar o tornozelo ao pisar num buraco qualquer. Mesmo assim, o anonimato que a burca lhe proporcionava não deixava de ser confortável. Se por acaso encontrasse conhecidos, ninguém saberia que era ela. Não precisaria aguentar a surpresa estampada em seus olhos, nem a piedade ou a alegria deles ao ver a que ponto ela tinha chegado, como as suas elevadas aspirações tinham desmoronado. A loja era maior e mais iluminada do que supunha. Lá dentro, havia a cadeira e a bancada onde ele trabalhava, abarrotada de solas e retalhos de couro. Rashid lhe mostrou os seus martelos, fez uma demonstração do funcionamento da lixadeira, e sua voz soava forte e cheia de orgulho. Passou a mão pela barriga de Layla, não por cima da blusa, mas por baixo dela, e a moça sentiu aqueles dedos frios e ásperos que mais pareciam cortiça na sua pele esticada. Lembrou-se, então, das mãos de Tariq, macias, mas fortes, como o dorso atravessado por aquelas veias tortuosas, mãos que ela achava tão másculas e atraentes.